Então, meus irmãos, vamos continuar nossa peregrinação, nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3. Hoje nós vamos verificar os versículos de 7 a 11, mas antes a gente vai dar uma caminhadinha para trás. Nós vamos ler, começando com uma das bênçãos da Bíblia. Não é só do Apocalipse. No livro de Apocalipse ele fala que bem-aventurado é o que lê. Algumas versões dizem os que leem, mas a mais provável ideia seria bem-aventurado o que lê, porque o Apocalipse também era para ser lido na igreja. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurado os que ouvem. E bem-aventurados os que guardam as palavras dessa profecia. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse, prossiga na leitura. Quando ele está dizendo ali, prossiga na leitura, é a leitura textual. É a leitura, naquela época, do Velho Testamento. Mas também das cartas que estavam sendo enviadas às igrejas. Então, a leitura bíblica é fundamental. Você tem a sua Bíblia aí. Nós estamos provocando que as pessoas peguem suas Bíblias de papel, porque mesmo aí para frente, nós vamos ser privados dessa tecnologia para a história da igreja. Não sei por quanto tempo o senhor vai voltar, mas há indícios muito claros de que nós não vamos ter muito tempo mais com a tecnologia para os estudos bíblicos. Aliás, eu quero até dizer o seguinte, as mulheres estão com seu tempo de mães contado, porque já a tecnologia chegou para as mães serem geradas por máquinas. E os filhos não serão dos pais, serão do Estado. Eles estão promovendo isso para 4 anos e meio. O tempo está aí bem claramente demonstrando, já há muito desse sentido. Mas se você tem a sua Bíblia aí, vamos abrir em Hebreus capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até ao fim
a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, pois, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar? Querido Pai, nós rogamos agora que pelo Teu Espírito Santo, Tu abras o nosso entendimento espiritual e que pela Tua palavra Tu nos fales, para que Jesus Cristo seja engrandecido. Tu tocas nos nossos corações e revela-nos a pessoa sublime de Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Os versículos de 1 a 6, nós vimos isto no domingo passado. Ele descreve a superioridade de Jesus sobre Moisés. Ele está escrevendo para uma plateia, para uma congregação hebraica, uma congregação judaica. E ele faz aqui uma espécie de pano de fundo. Ele pega Moisés, que é a figura mais importante dentro da figura bíblica, da tipologia bíblica. Vocês se lembram que quando Jesus vinha no caminho de Emaús com seus discípulos, ele começou com Moisés, os profetas, e foi anunciando a respeito da sua vinda. Então ele pega Moisés e coloca Jesus como superior a Moisés. Depois ele descreve a superioridade de Cristo sobre a casa. E esta casa, como diz o texto, somos nós. A casa de Deus somos nós. Nós somos as pedras vivas, diferente do templo de Salomão, que foi retirado do Monte Moriá, aquelas pedras, e foram colocadas lá, magníficas.
nós fomos retirados de Cristo, como pedras vivas, como sacerdócio real, como povo exclusivo de Deus. Ele descreve a superioridade de Cristo. Vocês vão verificar Jesus e Cristo. Jesus, a encarnação do Verbo. Cristo, o Filho eterno de Deus. E ele usa exatamente estes termos para identificar os ministérios específicos de Jesus, aquele que leva os pecados, e Cristo, aquele que nos crucifica juntamente com ele. E depois de falar da importância deste evangelho, ele fala da importância da perseverança, para que nós perseveremos com ousadia da esperança. Nós temos 3 palavras que são consideradas chaves: fé, que olha para trás; esperança, que olha para frente; e amor, que vive o presente. Mas o amor não é só presente, ele engloba toda a realidade. Então eu tenho a fé, que vai olhar para aquilo que Cristo fez, e a esperança para aquilo que Cristo vai voltar. Então ele, depois de falar isso, ele diz aqui no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se, ou desde que, guardemos firmes, até ao fim, a ousadia da exultação da esperança. Esperança sem alegria não pode ser chamada de esperança. É mais uma expectativa. A esperança tem uma exultação. Eu sei que o meu Redentor vive, e com ele eu viverei. Isso Jó disse na tribulação da sua angústia. Então, meus irmãos, depois de fazer essa descrição, ele começa no versículo 7, dizendo: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O escritor começa essa sessão com a citação do Salmo 95, os versos 7 a 11. Vamos dar uma lida nesse salmo. Salmo 95, ele diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Ele usa esse texto aqui para chamar a atenção da igreja. Israel não andou no caminho com Deus, mas desobedeceu e provocou a Deus. Portanto, eles não entraram no seu descanso. Isto ele quer dizer que o judaísmo não é o caminho para entrar no descanso prometido por Deus.
Aquele sistema não garante o descanso. A intenção do autor é instruir seus leitores a não repetir o erro cometido pelo povo de Israel. A citação aqui do Salmo 95 é atribuída ao Espírito Santo. Mas no capítulo 4, verso 7 de Hebreus, ele conta que o autor humano foi Davi. Mas ele aqui diz que foi pela boca do Espírito Santo. Ele está dizendo o que significa que o Velho Testamento é inspirado pelo Espírito Santo. E a gente não pode descartar, como alguns hoje, da chamada religião de Jesus, descarta o Velho Testamento, como se o Velho Testamento fosse anacrônico, fosse uma coisa velha, obsoleta. Ainda que muita coisa das sombras tenham passado, a realidade espiritual continua presente e viva. O autor gosta da palavra hoje. Ele usa na epístola 8 vezes a palavra hoje. Isso é muito interessante. Hoje. É o único tempo que você e eu temos. Ontem passou. Amanhã é uma expectativa e uma esperança para aqueles que estão em Cristo. Mas mais nada. Por que você está ansioso com a vida? Né? Nós só temos o hoje. Então ele está dizendo hoje, em uma ação imperativa, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. A voz de Deus está soando aqui e agora, e Ele tem falado. Ele falou de muitas vezes, por muitas vezes pelos profetas, mas hoje, como vimos desde o início desta epístola, Ele nos falou pelo Filho. Ele é a linguagem final, conclusiva, sem retoques do Pai. Ele é o Verbo que se fez carne. E não devemos negligenciar a voz de Deus em Cristo Jesus. Endurecer o coração, verso 8, ele diz, não endureçais o coração. O coração é desobedecer à voz de Deus. É agir de acordo com os seus próprios desejos. Eu acho que já lhes contei uma vez aqui, ou algumas vezes, quando o meu filho era pequeno, não sei se foi recentemente que eu contei ou foi em algum lugar, eu ultimamente não me lembro muito do que eu comi no almoço, então tenho dificuldade de lembrar de certas coisas, mas o Léo era pequeno e eu ia sair com a minha esposa para um jantar. Às sextas-feiras sempre nós temos um dia para a família, para a esposa, e eu ia sair e o Léo queria ir conosco, e eu disse, você não pode que nós vamos para uma reunião. Ele ficou chorando, eu saí, ele ficou batendo o pé, chorando, porque ele queria. No meio do quarteirão, entre a Santos e a Paranaguá, naquele percurso ali, o Espírito Santo disse, você mentiu para o seu filho. Não era uma mentira total, porque eu ia ficar com ela e era uma reunião. Mas era uma mentira safada.
Eu dei a volta, entrei na Tupi, voltei na Santos, parei, ele já não estava chorando. E eu cheguei e disse: filho, papai não falou a verdade para você. Me perdoe. Nós vamos sim para uma reunião, mas é seu pai e sua mãe. É uma noite dos dois. Aí eu quero ir. Não vai. Você não vai. Porque a gente tem que ser firme e amoroso com os nossos filhos. Quando é não, é não. E quando é sim, é sim. Não pode fazer isso. E aproveitando aqui, quando o pai disser não, a mãe segura o bastão, mesmo que ela não concorde. E quando a mãe disser não, o pai segura firme. Vocês podem conversar lá no quarto depois. Mas a criança não pode ver essa esquizofrenia dos pais. Senão ela não sabe para onde vai. Fica uma biruta tonta. E eu fui embora. Fomos para nosso jantar. Anos se passaram. E um dia meu filho estava conversando com alguém. E ele disse assim: o seu pai mentiu para mim. E disse assim, ele disse: não foi assim que meu pai me contou. E meu pai não mente para mim. E o que eu estou dando como exemplo aqui é para dizer o seguinte: quando você ouve a voz do Espírito Santo, não discuta. Eu hoje contei para o pessoal que estava se preparando para batismo, para receber como membro da igreja, que no meio da pandemia eu não conseguia dormir. Os médicos me passaram todo tipo de medicação para dormir, mas eu não dormia. Quanto muito, 30, 40 minutos. E foi um tempo de muita oração. Se eu disser que o Covid foi mal para mim, eu estou mentindo, porque ele primeiro me mostrou a minha perfeita finitude e depois mostrou o poder de Deus. E lá pelas tantas, no momento de oração, ele me trouxe uma pessoa que estávamos em desavença. Havia um parente meu que nós estávamos em divergência e desavença. E ele me trouxe aquela pessoa e me deu uma ordem: perdoa-o, assim como eu te perdoei. E escreva para ele, ou telefone para ele. No outro dia eu mandei uma mensagem. Nós não podemos ouvir a voz do Espírito Santo e não obedecer. Nós temos que obedecer. Hoje, quando Deus falava com aquele povo no deserto, eles não levavam em conta. E tinham uma mania de criticar, de reclamar, de murmurar. A primeira grande crise foi em Refidim. Faltou água. E uma coisa que gente fica brava é quando falta água. São Paulo, esse final de semana passada, passou por uma tempestade. Acabou luz e acabou água. Pensa num povo mal criado. O pobre do prefeito estava sendo responsabilizado pela chuva, pela tempestade, pela falta de água. Porque gente, quando está privado de certas coisas, fica bravo com qualquer um. Eu sei que meu filho, que mora no 13º andar, teve que subir e descer com menina no colo, a pé. E tinha que buscar água, porque não tinha água. Mas tem que confiar. O povo ficou brabo com Moisés, queria matar Moisés. Esse lugar foi chamado de Massá. Depois, mais adiante, Meribá. Sempre criticando. E ele aqui chama atenção. Esses
Toponímos, eles estão representando duas coisas que aparecem: rebelião e prova e teste de Deus. E ele está chamando a atenção, olha, cuidado com isso. Através da falta de fé e da incapacidade de apreciar os propósitos da graça de Deus, o povo de Israel colocou Deus à prova. Versículo 9. A ideia de testar continua. Vamos ver o que diz o verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ai, as bênçãos de Deus, mas você viu o Deus da bênção? Deus manifestou os seus feitos ao povo de Deus, mas o seu caminho a Moisés. Moisés teve intimidade, o povo de Deus ficou apenas com os feitos. Eu tenho observado que muitas vezes nas nossas reuniões de oração, nós não estamos tão preocupados em ter um relacionamento com o próprio Deus, mas em ter bênçãos de Deus para nós. Cura, libertação, emprego, negócios. Não que Ele não cuide de tudo isto, mas às vezes nós estamos mais preocupados com essas coisas perecíveis do que com a intimidade com Deus. Por isso que o escritor está chamando a atenção. Possivelmente, quando esta carta dos Hebreus foi escrita, já haviam se passado 4 décadas desde a crucificação de Jesus. E o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, reclamando. Eu tive fazendo umas contas, 603 mil homens de 18 anos para riba, saíram de lá da terra de Gósen, mas a meninada toda, eu só contei os homens, os 603 mil e poucos homens, em 40 anos morrendo no deserto, porque nenhum deles, exceto Josué e Calebe, que saíram, entraram. Nem Moisés, nem Arão entrou. Só os 2. Os outros todos morreram. Eu fiz uma conta, dá mais ou menos 151 pessoas por dia. Moisés passou num velório permanente, enterrando gente. Enterrando gente por incredulidade. Porque não confiavam em Deus. Mas nós temos uma igreja também que tem vivido uma incredulidade permanente. E descarta Deus, como é o caso de Laodiceia. De nada temos falta. E Jesus está do lado de fora. Os israelitas rejeitaram a Deus durante 40 anos. E já se passaram quase 40 anos desde que seus descendentes rejeitaram Jesus. Um motivo de séria preocupação para o escritor aos Hebreus. Versículo 10. Não devemos perder a referência da ira de Deus. Olha o versículo 10. Por isso, presta atenção, me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Deus revelou seus feitos ao povo de Israel, mas os seus caminhos a Moisés. A sua intimidade a Moisés.
nós corremos o risco de ter um Deus babá, cuidando dos nossos interesses infantis, mesquinhos, miúdos, e não querermos a Ele mesmo. Isso estava acontecendo com aquela igreja. O Senhor não é impassível nem indiferente diante do pecado humano. Deixa isso para lá. Ele se indignou. O Senhor é descrito aqui no livro de Hebreus como fogo purificador ou consumidor. A sua reação inevitável ao pecado é a ira. Deixa isso, Deus é brasileiro. Gente, a coisa é séria, pecado é coisa séria. Nós não podemos minimizar essa questão. O médico foi fazer uma pequena cirurgia em mim e ele lava as mãos, e lava as mãos, e lava as mãos, e desinfecta. Para que tanta lavação de mão, doutor? Porque eu não quero lhe contaminar. Senhor, purifica a nossa igreja. Purifica a igreja nesse tempo. Nós não podemos viver achando que aqui a palavra geração refere-se a todos os israelitas que viviam na época específica. Eles mostraram constância no erro, sempre no coração. O coração aqui se refere não propriamente às emoções, mas ao entendimento, aos pensamentos, à vontade. Eu gosto muito de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, quando Salomão diz assim, por isso, Provérbios, não é isso, é Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor. Confia como? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não, de todo o teu ser. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos ter essa consideração para com a palavra de Deus como algo muito sério. Versículo 11. Hebreus capítulo 3, verso 11. Assim jurei na minha ira. O que é? Não entrarão no meu descanso. Mas, Senhor, não é justo. O Senhor não tirou do Egito? Mas vocês me puseram à prova, vocês foram rebeldes contra a minha palavra. A seriedade com que Deus encarava o pecado de Israel é demonstrado pelo juramento divino. Jurei na minha ira. Isso aponta para uma determinação inabalável. Eu já fiquei do lado de Moisés uma vez na casa pastoral, sentado e brigando com Deus. Porque eu estava lendo o capítulo 3 de Deuteronômio, quando Moisés é proibido de entrar na terra prometida, porque Moisés fez uma coisa
Lá atrás, em Refidim, Deus mandou ele ferir a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha e saiu água, um mar de água, um verdadeiro Tibagi. Não pense que foi aguinha de cano, não. Foi água para valer, para matar a fome, para matar a sede de 2 milhões, no mínimo, de judeus. Tamanho de uma Curitiba, quase. Matar a sede daquele povo, ele feriu a rocha, saiu água. Lá na frente, em Meribá, o povo com sede de novo, e Deus diz para ele, fala a rocha. Mas lá atrás deu certo ferindo a rocha, por que não posso ferir aqui? E ele fere a rocha. E saiu água para valer, matou a sede. Mas impediu Moisés de entrar na terra prometida. Pequeno detalhe, fere a rocha, fale a rocha. Os dois deram certo. O resultado foi prático. Mas a desobediência foi séria. E ele não pôde entrar. E ele estava lá, e eu sentado na calçada e disse, Deus, não é justo. O teu servo Moisés, um homem tão fiel em tudo, só porque ele feriu a rocha, lá atrás já deu certo, por que não? Mas foi tão clara a voz dele, você também é daqueles que defendem eu passar por cima da minha palavra? E foi quando ele me disse assim, se eu passar por cima da minha palavra, eu não posso salvar o homem a quem eu amo. Porque eu só tenho a minha palavra para usar para a salvação. Se houver 1 milímetro de erro na palavra, nós estamos perdidos. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, por isso ele começa dizendo no capítulo 3, que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a nossa confissão tem que ser ipsis literis o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que eu declaro, é o que eu confesso. Declarar e confessar são duas coisas diferentes. Declarar é o que eu digo segundo o meu entendimento. Confessar é o que eu digo segundo o que diz a palavra de Deus. Isso funciona. Isso é diferente. A geração do deserto não teria parte no mundo vindouro. Sua desobediência os afastou dessa bênção. Deus não aceita a desobediência à sua palavra. Eu quero viver na confiança do meu Deus. Estava lendo uma história de um botânico, que eles estavam fazendo uma exploração numa região montanhosa, à procura de novas espécies. Quando, usando binóculos, eles avistaram uma flor desconhecida, encravada numa estranhíssima fresta de uma encosta, inclinada a metros de profundidade. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser abaixada por meio de uma corda. E eles pediram ao menino que estava na expedição ali com parentes, e pediram para ele aceitar a tarefa. E aquele pequeno olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhes, eu volto no instante.
Algum tempo depois, ele voltou trazendo o pai pelas mãos, mostrou lá a flor e disse: eu descerei para pegar a flor, se meu pai segurar a corda. Ele não ia confiar em nenhum daqueles lá. Israel não tinha Deus como pai. Se ele tivesse, ele iria obedecer. Vou contar mais uma outra historinha aqui, antes de terminarmos. O pastor Onken, notável missionário pioneiro batista na Alemanha, enfrentou inúmeras adversidades em nome da fé, incluindo perseguições, prisões, maus tratos. Ele compartilhou uma experiência em que o Tribunal de Justiça da cidade de Hamburgo o convocou e o juiz apontando o dedo para ele, declarando com firmeza: enquanto eu tiver força para movê-lo, você será vencido. O pastor, por sua vez, respondeu: eu vejo o seu dedo, meritíssimo. De fato, eu vejo o seu dedo. Mas também eu vejo um braço que o Senhor não consegue visualizar. Enquanto meu Deus estender o seu braço poderoso em minha vida, o Senhor não conseguirá me subjugar. De que você está com medo? Desse mundo? Quem está ao controle? É o STF ou é o Senhor Todo-Poderoso? Qual a diferença entre um filho de Deus e um religioso? Ambos declaram que creem em Deus, mas os filhos confiam e confessam, e o religioso declara, mas duvida. Ambos ouvem a voz de Deus, enquanto o filho obedece. O religioso procrastina e endurece o coração. Ambos caminham no deserto. O filho entra no descanso. O religioso, todavia, testa e tenta Deus. E é sepultado na areia. Ambos fazem orações. O filho entrega e descansa. O religioso não entra. E nunca entrega. Quantos filhos de Deus saíram e entraram? Só os dois que chegaram diante da cidade de Jericó e não viram os gigantes, nem as muralhas, mas viram o Deus que era poderoso. Acredito que o autor da carta aos Hebreus está levantando estas questões aqui. Eu sei que meu amigo Douglas parece que está hoje aqui, ele é piloto. E eu tenho um menino sozinho, estava na sala de espera do aeroporto, aguardando o voo. Enquanto o embarque começou, ele foi colocado na frente, na fila, para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. O menino foi muito simpático quando puxaram a conversa com ele e em seguida começou a passar o tempo colorindo um livrinho ali. Não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo, enquanto
as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, a aeronave entrou numa tempestade, num CB, o que fez o avião subir e descer. Eu já passei por uma dessas. Eu e o reverendo Messias, e nós chegamos aqui no aeroporto de Londrina brancos, nós dois. A turbulência foi muito forte e o menino continuava pintando o seu livrinho lá. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor ficou preocupada com ele e perguntou: filho, você não está com medo? Não, senhora, respondeu ela. Ele levantou os olhos rapidamente do livro colorido, piscando com os olhos, disse: meu pai é o piloto. Quem é o piloto da sua vida? É isso que o autor está dizendo. Israel se perdeu porque ele não tinha Deus como seu Deus. Se nós tivermos o Senhor como nosso Senhor, Ele é superior a Moisés, Ele é superior à própria igreja, à casa. Ele tem o mundo em seu controle e nós estamos aí apavorados. Por quê? Termino com uma conversa que eu tive essa semana, uma história. Eu estou com um problema no meu quadril e fui a um médico especialista. Ele mandou fazer uns exames e conversando aqui com um médico aqui na igreja, ele disse: vai lá no Hospital do Câncer, faz os exames lá. Aliás, eu quero dizer para vocês, não conheço nenhum hospital com tratamento como no Hospital do Câncer. Pensa num povo educado, atencioso, cuidadoso. Pensa num povo que tem um amor por aqueles. Não era por minha causa, não. Estou vendo os velhinhos lá, doentes, como as enfermeiras cuidam. Que coisa impressionante, me impressionou. Mas aí eu tinha que fazer uma tal... Como é que chama aquela que entra na... ressonância magnética. E eu sou claustrófobo. Uma vez que eu fui fazer, eu tive que tomar injeção lá para dormir. Eu ia no seco, aí o doutor Benedito disse assim: não vai não, pastor, você vai sofrer demais. Toma um dormonidezinho. Mas eu cheguei, eu não sabia, estava meio atoleimado assim, atoleimado. Aí cheguei lá, tinha que entrar naquilo, eu disse: mas agora tem que ser agora. Aí o rapaz me põe a mão, apareceu um anjo, estava ali por perto, chamada Daniele. A filha do Ademar. Ela chegou e disse assim: pastor, eu também tenho um problema, eu vou botar a mão no seu peito. Aí eu entrei naquele negócio e ela ficou lá. Não sei se toma as irradiações nem nada, mas eu sei que ela ficou com a mão no meu peito. Um velho covarde, sendo amparado por uma menina. Mas aquela presença, aquele toque, foi tão alentador. Eu não abri o olho de jeito nenhum. Gente, uma menina pode fazer isso em mim. Meu Senhor Jesus não pode fazer isso nas nossas vidas, de aquietar o nosso coração diante das tribulações deste mundo? Senhor,
Me perdoa pela minha incredulidade. Que o Senhor nos mantenha com os olhos fitos nele, porque é nele, porque é dele, é por ele e é para ele que são todas as coisas.